Bom, meu nome é Carlos da Costa Lino, sou médico obstetra. Gostaria de agradecer à Escola de Saúde Pública da Bahia pelo convite, na pessoa de Cris Firpo. Agradecer também a Creuza, que foi uma revisora bastante carinhosa e gentil de todo o material que eu estou divulgando aqui a vocês. É um tema de bastante relevância. Nós estamos diante de uma pandemia, né, de proporções enormes, e absolutamente na nossa prática diária vamos ter situações que vão nos confrontar e vão nos exigir uma adaptação imediata. Então, assim, às vezes nós somos tomados por medidas às vezes até não respaldadas cientificamente, mas sempre buscando o melhor para o ser humano, que é nosso fundamento, né? Ajudar a humanidade, ajudar as pessoas, e certamente vamos passar por essa fase com mais apuro, caso as informações cheguem a gente e a gente consiga elaborar de uma forma adequada. Hoje falaremos sobre atuação obstétrica em tempos de Covid-19. Durante a apresentação, falaremos sobre as adaptações metabólicas inflamatórias na gestação, para poder entender o que isso se associa à fisiopatologia do Covid-19. Perceberemos que durante a gestação, né, manobras fisiológicas da própria gestação vão nos mostrar uma evolução parecida com a evolução para os casos graves de Covid-19. Vamos falar sobre mortalidade materna, que é um tema bastante relevante. Há de ver que os artigos científicos demonstram que no Brasil se tem mais mortalidade materna por Covid do que a soma de todos os outros países do mundo. Vamos sustentar essas afirmações baseados em artigos científicos. Vamos falar precisamente da assistência obstétrica, então seria a assistência obstétrica em si, e as considerações finais, né? Nesse modelo de aula nós não temos o debate, mas eu creio que vamos conseguir levantar hipóteses e ambientes de debate das mais variadas formas, quando todos vocês tiverem acesso ao conteúdo. Bom, adaptações maternas inflamatórias na gestação. Segundo um autor, o Martin, em condições fisiológicas, a gestante depara-se com uma transformação brusca em seu organismo. Notem, senhores, em condições fisiológicas. Então, a gravidez, fisiologicamente, já faz com que transformações bruscas ocorram no organismo materno. Tá certo? Alterações moleculares precedem remodelação do tecido adiposo em mulheres não obesas grávidas. Isso é uma condição também fisiológica. Essa remodelação do tecido adiposo vai ser utilizado mais tarde durante o aleitamento materno. A gente percebe às vezes que as mulheres falam, né, quando ganham mais peso durante a gravidez e quando amamentam tem a sensação que perdem peso. E realmente, porque vai ser utilizado esse tecido adiposo como substrato para a fabricação do leite e amamentar. A inflamação fisiológica é um passo inicial que precede o desenvolvimento da resistência à insulina no final da gravidez. Mais uma vez, vamos frisar na palavra inflamação, na palavra fisiológica. Eu quero mostrar para os senhores que tudo isso é fisiológico. Isso vai acontecer espontaneamente em toda a gravidez, tá? E eu vou falar mais abaixo que diabetes gestacional estará presente em 2 a 13% das gestações. E essa condição eleva o risco de se desenvolver pré-eclâmpsia em até 2 vezes, segundo esse autor citado aqui embaixo. Então a gente está falando o quê? Que a chance de ocorrer diabetes gestacional de 2 a 13%, e isso predispõe em até 2 vezes o risco de desenvolver pré-eclâmpsia, que seriam que alterações decorrentes da elevação de pressão da paciente e que a põe num risco, visto que um dos grupos de risco, né, assim, o que se entende como um risco para agravamento do Covid-19 em pacientes que se infectam
algumas doenças de base, como diabetes, hipertensão, né, obesidade. Então, o que a gente está vendo aqui? Mais uma vez eu reforço. Fisiologicamente, a mulher grávida estará predisposta a alguns eventos dessa natureza. Na gestação normal, a mudança da fração de LDL, seria a dita gordura ruim, principalmente no terceiro trimestre, as mulheres têm um perfil lipídico considerado aterogênico em comparação com não grávidas. Mais uma vez a gente vê uma condição fisiológica da gravidez. É comum também ocorrer alterações hematológicas em gestantes. Na fisiopatologia do Covid-19, mais adiante eu falarei que nas formas graves, o que se apresenta bastante exuberante são alterações hematológicas, elevação de dímero D, a chance de trombogênese e uma inflamação exacerbada. Aumento de LDL está envolvido no aparecimento de doenças coronarianas e maior susceptibilidade à oxidação, levando à disfunção endotelial. Afirmam ainda que os níveis de HDL caem durante a gestação. Inclusive, ao estudar esse assunto, consegui perceber que os níveis de HDL ele vai sofrer alterações baseado com a idade gestacional. No início ela aumenta 40%, no início da gravidez, acho que em torno de 14 a 25 semanas, e mais ao fim o HDL cai. O HDL é dito pelos leigos como colesterol bom. O VLDL aumenta 3 vezes a partir de 14 semanas. Então, olhem só, mais uma vez eu reforço, fisiologicamente, o tanto de alterações que acontecem numa gravidez normal. E mais, há um potencial também de ocorrer também situações que evidenciem um estado de imunidade alterado. Notem, senhores, que uma gravidez é quase um transplante de metade de uma pessoa que talvez não seja compatível geneticamente a você, né, a gestante, dentro do seu corpo, né? São 2 gametas que respondem por cada um metade da composição genética daquele indivíduo. Então, a luta que o corpo tem de travar para se manter aquele concepto, aquele embrião, aquele feto dentro da barriga da mãe. Tá certo? Então, assim, o sistema imunológico também estará comprometido durante a gestação. Então, tudo isso serve para a gente orientar o que a gente vai ver mais adiante sobre a fisiopatologia do Covid-19 e por que é tão relevante esse tema da assistência obstétrica, tá certo? A interleucina 6 estimula a produção de fibrinogênio e PCR, agregação plaquetária, dentre outros, falando do potencial inflamatório e trombogênico na gravidez, tá ok? No nosso país, como estamos falando de um país em desenvolvimento, algumas pacientes não têm acesso adequado a uma dieta que supra todas as necessidades da gestação. Então, por vezes, isso foi estudado por Lima em 2010, uma dieta pobre em vitamina C, E e A, selênio, zinco e ferro. Essas substâncias elas são antioxidantes. Então, se a gente não tem esse potencial antioxidante vindo da dieta, um estado de alto nível de estresse oxidativo, dentre outras complicações, favorecerá o aparecimento de hipertensão. Tá? Então, assim, eu acho que nesse momento está bem claro, e eu reforço a todo momento, que o potencial inflamatório e desafiador de uma gravidez fisiológica nos põe diante da constatação que gestação é um fator de risco para agravamento, para surgimento de formas graves de Covid-19. Tá ok? Segundo a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, eu não vou falar de toda a fisiopatologia do Covid-19, porque já é de conhecimento de vocês, e o foco aqui seria falar da assistência obstétrica. Então, nós veremos nas formas graves. Quando pega-se o Covid-19, estruturamos em 3 etapas. Então, assim, 80% das pessoas comuns vão evoluir até a segunda etapa,
que não vai precisar de nenhuma medida mais drástica, que vai ser o isolamento social, ficar em casa, observar o quadro clínico, agravamento por febre, por queda da saturação de oxigênio. Agora, 20% das pessoas podem precisar de algum recurso, internamento em enfermaria, uma análise mais criteriosa do quadro, uma necessidade de oxigênio suplementar, que talvez não seja nem intubação, e alguma outra parcela pode chegar a precisar de ir à UTI e ter medidas mais enérgicas para conseguir manter sua sobrevida, tá ok? Então, na fisiopatologia do COVID, nós veremos um aumento do dímero D. Dímero D é um marcador de acometimento vascular, tá certo? Então isso aumentaria a chance de trombogênese, do organismo formar trombos. Aumento da interleucina 6. Então nós falamos no slide anterior sobre a fisiologia da gestação. A interleucina 6 aparecia também naquele momento. E no COVID-19, nesse aumento da interleucina 6, a gente vai ter uma tempestade citocinérgica. Então seria aquela tempestade inflamatória, com acometimento pulmonar, com dificuldade de respiração e com quadro de agravamento súbito do paciente. Então nossa janela de oportunidade para a gente atuar nesse paciente que sai do nível 2 do COVID para o nível 3 é uma linha muito tênue, então devemos ficar muito atentos. Então vai ter um aumento da resposta inflamatória nessa fase crítica, né, da fase 3. Aí a tomografia computadorizada, nós veremos a clássica imagem vidro fosco, uma diminuição da saturação de O2, diminuição de plaquetas e distúrbios de coagulação. Tá ok? Esse quadro ele vai demonstrar, né, a fisiopatologia do COVID-19, o acometimento de vários órgãos, o potencial inflamatório, a tempestade citocinérgica. Vamos falar sobre mortalidade materna, no Brasil em específico. Então, assim, outra coisa que eu quero falar. Essa aula foi montada e foi revisada sucessivamente. Mas, assim, o que eu bati o martelo mesmo foi foi dia 18 de julho de 2020. E aí depois eu fiz pequenos ajustes. Então, assim, por torno de 18 de julho de 2020, já tínhamos dado desse artigo científico feito por pesquisadoras, na maioria mulheres, eu acho que tinha um pesquisador brasileiro, porque, assim, uma coisa que nos desafiou muito aqui no Brasil, nos Estados Unidos, quando eu for falar mais adiante, quando eu fui procurar os referenciais teóricos, os artigos científicos, o CDC norte-americano, ele é super organizado e a gente consegue ver que a gente consegue um número maior de pessoas para serem avaliadas e criar uma evidência científica mais apurada. No Brasil, as pesquisadoras tiveram de fazer busca ativa porque os dados não estavam explícitos nos portais do Ministério da Saúde, né? Nós estamos vendo o que acontece hoje em dia politicamente no país, em que o nosso poder executivo maior, né, nossa gestão central em Brasília, não disponibiliza de forma confiável os dados e isso acaba atrapalhando as estratégias, porque a epidemiologia é a etapa inicial para se traçar estratégias, né? Se testar em massa, ver os indicadores, organizar os números e traçar as estratégias. Então essas pesquisadoras fizeram busca ativa pela internet, por relatos da imprensa. Mais uma vez, um agradecimento à livre imprensa, essa liberdade de expressão e esse poder documentar a realidade de uma forma espontânea e livre, nos ajuda nesse momento para esclarecer que foram vistas 978 mulheres no ciclo gravídico puerperal com diagnóstico de síndrome respiratória aguda por Covid-19. Desses casos, 124 evoluíram para óbito. Então, nós tivemos uma mortalidade de 12,7%. 12,7% é quase 1 a cada 8 gestantes brasileiras que contraem Covid-19 evoluem a óbito. Então, senhores, todos vocês da assistência obstétrica, ao passar as enfermarias,
ao manejo com as pacientes internadas, reforcem o uso das máscaras. Veremos mais adiante que o tratamento ainda não sabemos ao certo. Nós temos alguns dados de Oxford, o estudo randomizado, mostrando a importância de se entrar com o corticoide, com a dexametasona. Agora sim, são pacientes em estágio avançado, em estágio já que se precisa de algum suporte de oxigênio, e a gente conseguiria diminuir a mortalidade. Vamos falar mais adiante. Então, assim, a gente fica num momento num ambiente muito sombrio, porque a gente tem que realmente focar na prevenção, para não esperar se instalar um quadro mais desafiador que a gente teria dificuldade para conduzir, tá? Dessas pacientes que foram a óbito, 14,6% não receberam suporte ventilatório nenhum. Como eu disse anteriormente, é uma linha tênue, é um momento muito precioso para a gente atuar, porque o organismo, ele vai se vulnerabilizando ao Covid-19 e a gente não vai ter um tempo muito grande para tomar decisão. A gente vai ter que ter uma postura bastante enérgica e assertiva. 22,6% não foram admitidas em UTI. E apenas 64% receberam ventilação mecânica. Cesarianas estão sendo indicadas na tentativa de salvar mulher e concepto pelo agravamento do quadro clínico. O que está acontecendo? Prematuridade. Então, assim, o problema não vem só de uma ótica, né? O problema, ele acontece como um avalanche. Eu tenho um agravamento do quadro clínico da gestante, eu tenho um aumento do número de prematuros, eu já tenho no meu sistema uma dificuldade em abraçar todas as condições clínicas da gestante, eu tenho uma dificuldade em leitos de UTI neonatal, isso é geral. Então, assim, se a gente pode tirar um fator positivo dessa pandemia, é a chance da reflexão, porque a crise vai exibir para a gente tudo que já estava de errado, estava consolidado na assistência, no acompanhamento, no acesso, na educação, nas condições socioeconômicas. Ele só vai expandir isso, vai iluminar para que a gente possa ver, e agora a gente tem de agir. Então, naquele momento que eu faço a ressalva sobre o acesso às informações e como o governo, como a União vem tratando o tema, é justamente para isso. Tudo bem, existe a crise, nós não podemos negar. Vamos agir como? Como podemos salvar vidas? Bom, quando a gente fala sobre o CDC, né, que é um instituto americano que acompanha, que controla, né, as doenças e prevenção, que traz essas estratégias, em 26 de junho de 2020, nessa observação foram catalogadas mais de 300 mil mulheres com diagnóstico de Covid-19. Então, assim, os Estados Unidos, eles pesquisaram bastante, testaram em massa. Isso consegue nos ajudar a traçar estratégias, né, para enfrentamento. Destas mulheres, 91.413 tinham entre 15 a 44 anos. É um período que a gente chama de menarqueme. É um período em que a mulher está apta a gestar. A mulher que tem períodos ovulatórios, esse seria o período da menarca, que é a primeira menstruação, a menopausa, em média, né? 8.207 dessas mulheres eram gestantes. E pasmem, senhores, só foram registradas 16 mortes. Então, assim, estamos falando de um grupo que tem um risco aumentado, como reforçado no início, fisiologicamente, mas que nos Estados Unidos alcança a marca de 0,19% de óbitos, enquanto no Brasil estamos diante a 12,7% de óbitos e uma subnotificação muito provável, né? O estudo sugere, então, que gestantes têm maior susceptibilidade a complicações, né? Tem maior chance de internamento, de ir à UTI,
e ou a ventilação mecânica, mas não de morte, o que não é a nossa realidade aqui no Brasil. Eu coloquei esse slide para mostrar como é bem fácil o acesso à informação no CDC. Você abre a internet, logicamente no início a primeira folha, a primeira aba vai ser toda em inglês, porque se fala em Estados Unidos, mas logo que você tenta refinar a busca, você pode buscar em português e se deparar com vários achados, com análises, com artigos científicos, com estratégias de combate à epidemia, coisas que a gente não está vendo aqui a União fazer, tá? Bom, em 2 estudos suecos, né, que foram disponibilizados no ambiente científico em 9 de maio desse ano, foi comparado o risco de internação por Covid-19 entre mulheres grávidas e não grávidas. Notem que a Suécia adotou uma postura de não fazer isolamento social, então teve um número bastante exuberante de taxa de disseminação por Covid-19, e eles têm um apuro científico bastante relevante, o que nos dá números realmente gratificantes de análise, né? Não quer dizer que teriam desfechos positivos. Eu não consigo aqui visualizar a taxa de mortalidade na Suécia, mas certamente deve ter sido um número bastante desafiador. Então, quando se compara mulheres grávidas e não grávidas, há uma chance de 6 vezes mais de internação entre as grávidas. Quando se compara sobre a necessidade de ventilação mecânica, as grávidas respondem por 4 vezes mais chance de precisar de ventilação mecânica. Então, isso reforça nossa hipótese que a gestação predispõe a uma atenção mais vigorosa sob a ótica do Covid-19, ok? Em Nova York, em 26 de abril de 2020, foi estudado, né? Na verdade, se analisou 161 gestantes que adentraram o serviço de saúde, elas foram testadas. Então, dessas 161, 32 testaram positivo para Covid-19. Isso responderia por 1/5 das pacientes. Desse 1/5, apenas 1/3 apresentava sintoma. Então, nós tínhamos nesse quadro muito mais paciente positiva que era assintomática do que assintomática. Mais uma vez, reforçar a prevenção e o isolamento social. Bom, eu coloquei esse slide como tratamento para a gente chamar bastante atenção. Não se tem tratamento nas formas leves, né? Na verdade, nós não temos um tratamento estabelecido, um protocolo implantado para o Covid-19 em si, mas nós temos fortes evidências por um estudo de Oxford, um estudo randomizado, então que me dá bastante confiança, que a dexametasona em 6 mg endovenosa ao dia durante 10 dias, nos casos graves, então em pacientes que já necessitem de um suporte de O2, ou entubado, ou um catéter de O2, vai diminuir a chance de mortalidade. A elevação do dímero D acima de 3.000 é indicação de heparinização plena do paciente, tá? As grávidas com saturação de O2 menor de 90, que 90 deve intubar. Em condições normais se intuba com outros critérios. Então, assim, saturação em torno de 90, dá-se um suporte de O2, espera que se mantenha em 93 e observa. Isso internada, tá? Enfermaria. Isso seria um paciente comum Covid-19. Com a gravidez, como tem como é um grupo de risco e tem chance de piorar muito, a gente não espera muito tempo para intubar, muito critério para intubar. Devemos intubar já com saturação que seja menor de 90, tá ok? Então, a saturação boa para a gestante é algo em torno de 95% ou mais. Então, esse é nosso maior desafio, tá? A cloroquina é categoria D pela diretriz australiana e o FDA, que é norte-americano, nem recomenda. Mais adiante, quando eu tinha montado essa aula, eu tinha parado por aí, né? Eu tinha também relatado dessa evidência de teratogenia in vitro em animais da cloroquina. E aí mais adiante eu atualizei os dados com esse artigo científico, estudo randomizado, que me dá bastante segurança e confiabilidade,
demonstrando que o uso da cloroquina, independente da gravidez, na gravidez a gente usaria cloroquina em casos especiais, paciente lúpica, bastante monitorado no pré-natal de alto risco, nunca indicado para uso no Covid-19, e em pacientes comuns, né, pacientes não grávidos, né, não teve melhora da taxa de mortalidade, como se havia dizendo anteriormente, que se utilizasse a cloroquina em etapas iniciais melhoraria o desfecho, não foi evidenciado nada. Então, mais uma vez eu reforço, o intuito disso aqui é uma explanação, um esclarecimento. Então eu vou reforçar alguns pontos que sejam bastante importantes. Cloroquina de forma alguma, tá ok? Jamais utilizar para tratamento de fase inicial por Covid-19, tá ok? Chegamos aqui nessa etapa para falarmos sobre assistência obstétrica em si. Então levantamos toda a fisiologia da gravidez, o quão desafiadora a gravidez é, a fisiopatologia do Covid-19, observamos estudos científicos sobre o assunto, percebemos a discrepância entre os dados de mortalidade materna brasileira e de sociedade desenvolvida, né? O que nos desafia, uma assistência obstétrica adequada, acesso aos veículos, né, de saúde, a educação, a higiene, a cultura, né? Todos esses indicadores estão bastante tornam o quadro do agravamento da pandemia um assunto bastante relevante e nos pede uma mudança de postura quanto à elaboração de políticas públicas para salvaguardar a vida dos nossos cidadãos brasileiros, ok? Quanto à assistência obstétrica, é recomendável a gestante utilizar máscara e a equipe de assistência esteja toda paramentada no momento de parto. Então, assim, durante os puxos do trabalho de parto, a paciente ela grita muito, ela sente dor, é um ambiente que ela está, o foco todo é no parto. Então é interessante que a equipe esteja toda paramentada, porque como a gente viu anteriormente, a gente não sabe dos pacientes que são oligossintomáticos ou assintomáticos que já são positivos do Covid e que teriam a chance de transmitir por gotículas ou pelo não uso de máscara a toda a equipe e ao ambiente em que ela esteja inserida, tá certo? Então manter a higiene adequada é mandatório. A ligadura tardia do cordão mantém-se, as estratégias de humanização, né? Tudo que a gente preconiza sobre humanização do parto, lógico que cabe à equipe obstétrica observar as variáveis e ter atitudes coerentes. Saiu um artigo científico há pouco tempo evidenciando lesões placentárias em pacientes com quadro leve a moderado de Covid-19, o que evidencia provavelmente, muito possivelmente, a chance de transmissão vertical pela via transplacentária, né? Então, assim, como eu falei anteriormente, as coisas vão mudar muito. Até a edição dessa aula e a divulgação de todo esse conteúdo, nós podemos nos deparar com algumas alterações nas recomendações também, tá certo? Essas recomendações de assistência obstétrica, nós temos de ver com olhos criteriosos, tá certo? Para que a gente nem perca nossos avanços quanto à humanização, mas que também não percamos a possibilidade de diminuir a chance de transmissão do Covid-19, tá ok? A amamentação ela continua recomendada, né? O aleitamento materno é uma atitude que salva vidas. E do mais, pelo leite materno passa-se a IgA secretória, né, que são imunoglobulinas que vão ajudar o sistema imune do recém-nascido. Então, contanto que seja feita com a forma higiênica e o uso de máscara, a mãe paramentada, o RM não usa, está super recomendada, tá certo? A OMS, então, recomenda ainda um número mínimo de pessoas na cena do parto.
de preferência um mesmo acompanhante e que seja triado, sem trocas, sem sintomas gripais e sem fatores de risco. Então, nesse momento, como eu falei, como é tudo muito novo para a gente, nosso maior fundamento é salvar vidas. Então, nós tivemos também a nota técnica do governo do estado da Bahia, mostrando a chance de diminuir a propagação do Covid-19 em restringir o acesso do acompanhante, salvo alguns casos especiais, em que há extrema necessidade da entrada do acompanhante na cena de parto. Então, assim, cabe às equipes, cabe aos gestores das unidades de saúde estudar e se orientar e escolher a melhor estratégia, porque, assim, nesse momento está permitido que a gente elabore de forma na verdade, assim, elaborar contando os aspectos da nossa realidade na assistência, o que a gente pode adaptar, o que já está adaptado, a fim de diminuir a chance de transmissão. Então, esse julgamento tem que ser bastante criterioso e é bastante desafiador também. Há achados do vírus em secreção vaginal, fezes, urina e sangue de pacientes. Difícil falar em transmissão vertical transplacentária, mas sabe-se de lesões por Covid-19. Esse tópico eu coloquei antes da saída desse artigo científico, mostrando as lesões mais exuberantes e a transmissão vertical transplacentária. Então, como eu falei, esse tema a gente vai ter que falar muito ainda. Então, a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, na revista Fêmina, a edição 6, né, do ano 2020, saiu agora há pouco tempo. Inclusive, eu coloquei no finalzinho isso aqui, né? Eu não tinha esses dados quando eu comecei a elaborar a aula, e aí atualizaria até a hora da edição, porque realmente todo dia saem artigos científicos, é um tema bastante estudado, é o Covid-19 na realidade. Então a FEBRASGO recomenda, fez algumas recomendações, né? Quanto ao local de parto, nenhum estudo recomenda que um ambiente não hospitalar seja mais seguro, tá certo? E na verdade, as gestantes com Covid-19, elas devem ser internadas em hospitais de referência e que tenham maior complexidade, porque há o risco de agravamento e a necessidade de intervenções mais vigorosas, assistência em UTI, né? É tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Sobre o acompanhante, a FEBRASGO recomenda que o mesmo acompanhante fique com a paciente durante todo o internamento, que tem idade entre 18 a 59 anos, né, visto que idades mais avançadas corresponderiam ao grupo de risco, sem sintomas gripais, nem contato com pessoas com sintomas gripais nos últimos 14 dias, que resida no mesmo domicílio da parturiente e não possua doenças crônicas. Ou seja, diminuir a chance dele ser um transmissor na unidade hospitalar ou de ser depois um difusor, né, um vetor na sociedade ao sair de lá, tá ok? Ou um potencial paciente futuro que possa agravar e necessitar de um suporte mais avançado, tá ok? O acompanhante sempre com máscara, de preferência cirúrgica, aí vai vir as nossas dificuldades estruturais, em que toda unidade de saúde possa ter máscara cirúrgica disponível a todos, e orientado quanto à higiene fundamental. O momento e a via de parto não deve ser, na maioria dos casos, determinado pela infecção materna do Covid-19. Então, nós vamos considerar o estado geral da paciente, a idade gestacional e a vitalidade fetal. Então, quando se puder, fazer uma cardiotocografia, avaliar os sinais e sintomas da paciente, a chance de agravamento, a estrutura que nós temos, o momento ideal para interrupção, o suporte, né, como eu falei, a retaguarda de UTI materna, UTI neonatal, tudo isso vai definir nossa tomada de decisão, tá ok? Como nós vimos anteriormente, o advento da cesariana para se abrandar o estado gravídico da mulher que agrave durante a infecção do Covid-19 acaba nos pondo diante de um cenário que também nos desafia, né, que é a prematuridade, tá ok?
Mulheres suspeitas ou confirmadas no terceiro trimestre. Seria razoável tentar adiar o parto. Então, manejar essa paciente com sintomas clínicos discretos em ambiente domiciliar, que tem as ressalvas de procurar a unidade de saúde caso agrave, se puder monitorar a oximetria, né, a avaliação dos índices de oxigênio no sangue e agravamento, né, do quadro clínico, febre, tosse, aqueles quadros todos que a gente já falou sobre o Covid-19, né? Então, assim, por que é interessante adiar? Porque a paciente, tendo o seu parto com resultado já negativo, diminui a chance da transmissão para o bebê, né, durante o aleitamento, durante o acesso dela ao bebê, diminui a chance de transmissão a toda a equipe, ao ambiente hospitalar. Então é isso, a gente tem que avaliar os casos com bastante critério e amor, né, e cuidado. A indução do parto, ela pode ocorrer caso o paciente esteja em boas condições clínicas, como sempre foi, tá? Durante a pandemia, sugere-se diminuir o tempo de internação hospitalar. Então, qual é a sugestão? Associar um método mecânico e ocitocina em pacientes pré-cesariadas, que seria o método de Krause. Eu coloquei até a foto. Então, a gente vai pegar uma sonda de vesical, tá? Interessante que seja um CAF maior, um CAF 30, e a gente injete 80 ml de substância fisiológica. É um método bem antigo, né? E ao passar pelo colo e injetar a substância, faremos depois uma tração, porque seria, na verdade, uma indução mecânica para tentativa de parto normal, tá? Como pré-cesariada está completamente abolido a chance de misoprostol, as pré-cesariadas podem sim utilizar o método mecânico e a ocitocina venosa, tá? Quanto à monitorização dessa paciente em trabalho de parto, é importante que haja uma vigilância bastante rigorosa da vitalidade do bebê. Na verdade é o seguinte, as alterações da frequência cardíaca fetal já seriam indicadores precoces da piora da condição respiratória materna, tá ok? Então essa monitorização é importante. E também monitorizar o bem-estar da mãe, né? A oximetria de pulso, aquilo tudo que a gente já falou anteriormente. Analgesia e anestesia de parto. A analgesia não mostra evidência de não recomendação. Então a analgesia, inclusive, ajuda muito a adesão da paciente ao trabalho de parto, né? A condução do parto normal, tá ok? Agora deve-se evitar anestesia geral devido aos aerossóis e o aumento do risco de contaminação da equipe, tá? Métodos não farmacológicos de alívio da dor podem ser ofertados, mas com cuidado para que não sejam compartilhados com outras pacientes. Então, tudo que for utilizado, a bola suíça, o cavalinho, depois do uso da paciente, para utilizar com outra, uma asepsia vigorosa, para que a gente não acabe transmitindo para outras pacientes, tá certo? Em trabalho de parto. O chuveiro continua recomendado, porém o parto na água, não. Como nós vimos anteriormente, já se percebeu partículas, né, virais, cópias virais, em sangue, em fluidos corporais, em vagina, em fezes, urina. Então não tem indicação mais do parto na água, tá? Não tem recomendação. E o pele a pele não é recomendável em pacientes sabidamente Covid-19, tá? E as não sabidamente, contanto que tenham higiene adequada, ele está estimulado, tá certo? Medicações na gestação. Então, tocolítico para paciente Covid-19 positivo, tocolítico de escolha seria o nifedipino. O AS profilático pode ser utilizada devido à redução do risco de eclâmpsia e a sua elevada prevalência entre as nossas gestantes, como a gente viu, né? A pré-eclâmpsia, desde aquele do slide da gravidez, né? Da fisiologia da gravidez, nós percebemos que há chance da evolução para pré-eclâmpsia em alguns quadros, e em se falando de Brasil, em que a taxa de mortalidade materna está bastante exuberante, a gente tem de elaborar direitinho o risco-benefício da tomada terapêutica, tá ok? Os corticosteroides
vão propiciar maturação pulmonar em pacientes com risco de parto prematuro entre 24 a 34 semanas, tá ok? A profilaxia para estrépito beta hemolítico, né? Nós vemos a partir do exame com o SWAB vaginal e retal entre 35 a 37 semanas e 6 dias. Então, tem as recomendações bem estabelecidas. O sulfato de magnésio utilizamos para hipertensão, né? E lembrar também do uso para neuroproteção fetal, como nós estamos dizendo anteriormente, como estávamos dizendo anteriormente, que existe esse potencial de aumento do número de prematuros por conta de interrupção precoce. A heparina profilática é indicada para pacientes sabidamente COVID-19 quando gestantes, tá ok? O aleitamento, como eu falei anteriormente, precauções adotadas, higienização, uso de máscara a todo tempo pela lactante, a mãe que utiliza. Evitando falar muito, até quando a gente fala alto, a gente acaba expelindo mais perdigotos, então maior disseminação no ambiente. E a lavagem de mão entre as mamadas. Caso a mãe esteja na UTI, recomenda-se leite extraído e ofertado ao RN, né? Botei a foto ali da bombinha. E eu já tinha dito anteriormente sobre o IgA secretório que a paciente entrega ao bebê durante o ato do aleitamento materno. Então, alojamento conjunto, mães com síndrome respiratória ou COVID-19 positivo, leitos isolados e a 2 metros de distância do berço, o tempo todo com máscara cirúrgica, que deve ser trocada a cada 2 horas e sempre que umedecer, ok? Lavar as mãos com frequência e sempre antes de trocar o RN, tá? Não gerar aerossóis, alta hospitalar o mais precoce possível, respeitando as condições clínicas do binômio, podendo ser de 24 horas para parto normal e de 48 horas para cesariana, tá ok? Quanto a isso, vai o julgamento técnico de quem conduz a assistência obstétrica, né? Então, o obstetra de plantão, responsável pela enfermaria, avaliará caso a caso, mas sempre trazendo essa ponderação de tentar diminuir a chance de hospitalização para favorecer o isolamento social e diminuir a chance de ou de se infectar ou de disseminar, tá ok? Bom, quando se fala em aborto, é um slide que eu vou abrir um debate. Abortamento está relacionado à mortalidade materna. No nosso país é uma manobra ainda clandestina, ilegal, portanto mulheres recorrem ao recurso quando se está diante de uma gravidez não desejada, ou até mesmo uma gravidez desafiadora do ponto de vista da condução dela, porque nós temos testes diagnósticos de malformações, de incompatibilidades à vida, ou dificuldades à vida extrauterina, em que as pacientes não têm o artifício da interrupção salvaguardado por lei. Então essas pacientes recorrem ao abortamento clandestino. Inclusive nessa época de pandemia, algumas pacientes com receio, na verdade já vêm da má assistência, da dificuldade do acesso aos métodos contraceptivos, a falta de assistência a informações de qualidade, porque não é só disponibilizar informação, e sim ensinar o cidadão a interpretar a informação, né, e criar um raciocínio coerente. Então, tem algumas pacientes que acabam recorrendo à técnica clandestina de abortamento. Então, pode ser que apareçam mais casos referente a esse assunto nas unidades de saúde, nas unidades hospitalares que tenham assistência obstétrica, tá? Então, quando falamos em mortalidade materna, falamos de pacientes com chance de agravamento por hipertensão, por hemorragia pós-parto ou por infecção pós-parto. O quarto índice é o abortamento. Então, aqui no Brasil, nós temos uma chance de 60 a 70 mortes a cada 100 mil no tocante da mortalidade materna, enquanto na Holanda, por exemplo, são 4 a cada 100 mil. Então, a chance da gente diminuir os indicadores de mortalidade materna, que a maioria são causas evitáveis,
né, seria não legitimando como um hábito, como prática, mas sim criando políticas públicas que salvaguardam o direito da mulher ao julgamento sobre o seu corpo, à interrupção da gestação e que ela não seja hostilizada e não tendo acesso ao serviço de saúde por se tornar uma prática clandestina, ok? Então, em pacientes assintomáticas com aborto retido, a conduta expectante pode ser oferecida. Então, às vezes, a gente orienta a paciente que ela pode esperar até 4 semanas para expelir e não precisaria de internar, contanto que ela observe sinais de agravamento, como febre, hemorragia, e venha ao serviço de saúde a qualquer momento, tá ok? Quando necessários, o amil e a curetagem devem ser realizados e a alta deverá ser o mais precoce possível. Então, assim, ó, exames todos ok, voltou da sedação venosa, né? Ou às vezes a paciente com o receio em se ter de entubar a paciente que vá se submeter à curetagem uterina. Eu creio que a Sociedade de Anestesiologia tenha recomendado a raquianestesia. E com a raquianestesia ela ficaria mais tempo hospitalizada. Depois, não poderia ter alta logo em seguida, como seria uma sedação venosa. Na sedação venosa, voltando da narcose, com 3 horas eu dou alta, se estiver tudo bem com a paciente, tá ok? Com a raquianestesia, não. Ela volta, depois de 6 horas, se alimenta e se observa. Provavelmente eu daria alta no dia seguinte, tá certo? Bom, ilustrar esse finalzinho de aula com o nosso pensador Isaac Newton, que o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Então não ignoremos essas informações que está disponível a todos nós em artigos científicos. Apesar do cenário bastante desafiador, temos seres humanos bastante altruístas, que eu percebo no discurso um amor realmente genuíno sobre a causa, um olhar otimista. Como eu falei, se nós pudermos tirar algo da crise, que venha esse levante de apuro das informações, de empatia, de se pôr no lugar do outro, da tentativa em se salvar vidas. Outros cenários já foram bastante desafiadores, nós conseguimos contextualizar, sobreviver, né? Teve uma epidemia em Londres por volta de 1600, entre 1600 a 1700, uma peste, né? E durou 1 ano e as pessoas ficavam trancadas em casa, né? Quem tinha sintomas clínicos e tinha uma marca na porta da casa para ficar isolada, trancada, e recebia comida, sabe, distante, aquela coisa toda. E essa epidemia durou 1 ano, dizimou 1/4 da população de Londres. Na peste negra, a peste negra na Idade Média durou cerca de 200 anos. Então, assim, com o empirismo da época, que se notou que o distanciamento social era importante para evitar a chance de disseminação. Hoje nós temos a ciência bastante apurada, nós temos meios de informação, as notícias chegam a gente, os livros não estão trancados nas igrejas medievais, tá certo? Então vamos estudar, vamos apurar, vamos diminuir a chance de disseminar o pânico, tá certo? E vamos passar por essa etapa. Muito obrigado a todos, espero ter ajudado vocês. Eu fui muito feliz aqui hoje. Espero que vocês também sejam felizes.